Paz, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da EBT, da Igreja Batista em Padre Miguel, primeira Igreja Batista em Padre Miguel. A nossa lição está na revista Cartas da Prisão e vamos aí continuando trabalhando a carta aos Efésios. Hoje vamos falar do capítulo 5 e o título é A Conduta do Crente no Mundo. Então, como deve ser a maneira do crente se conduzir, se direcionar, caminhar, viver, se relacionar nesse mundo. Nós vamos estudar esse tema nesse dia, tá bom? Você já pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, porque será aí fonte do estudo do capítulo 5 e 6 de Efésios. Temos aí 4 tópicos, teremos uma aula sintetizada, e aí os irmãos terão um subsídio aí para pesquisar com mais tranquilidade e profundidade. Vamos lá, Vitor. Efésios capítulo 5, versículo 1. Nosso primeiro tópico vai falar da conduta do crente, o caráter e natureza de Deus. Nós vamos ler. Leia Efésios 5, versículo 1 ao 3, por favor. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Então, no capítulo 4, no final do capítulo 4, no versículo 17, até o versículo de número 32, Paulo fala agora da diferença de vida entre os cristãos e os gentios. Então ele fala que aquele que rouba não rouba mais, não devemos viver com gritarias, confusões. E ele diz aqui que nós não devemos dar lugar à ira, também não devemos dar lugar ao diabo, né? Ele fala que a gente não deve viver irados. Ele fala assim no versículo 25 do capítulo 4. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Deus que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então ele faz essa comparação de vida. O capítulo 4 é uma nova vestimenta, um novo homem. E ele continua dizendo: aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. E ele segue até chegar ao capítulo 5, onde ele vai dizer que devemos nos comportar como filhos de Deus. E aqui eu deixei algumas coisas para nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele fala sobre esse amor de Deus, andar como filhos amados, né? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Nós também podemos observar que João, mais à frente, depois de 20, quase 30 anos da morte de Paulo, Paulo é um dos fundadores da igreja de Éfeso, ou praticamente fundador. João ele vai também trabalhar a comunidade de Éfeso, mas não só Éfeso, todas as igrejas da Galácia, é uma carta circular, a primeira epístola de João. Então, em 1 João, no capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, ele fala que Deus é amor. No capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. E no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala que Deus é verdade. Então, ele fala que Deus é e devemos andar, devemos nos guiar, devemos revelar a nossa vida nos atributos morais de Deus. Então, a moral de Deus é justiça, é verdade, é amor. Ele fala que Deus é amor. Então, a gente continua aqui pensando que quando Jesus fala em Mateus 5,9, no sermão da bem-aventurança, ele vai falar bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, esses pacificadores são aqueles que, primeiramente, entraram em paz com Deus pelo sacrifício de Jesus, reconheceram e agora buscam paz com os homens e buscam levar os homens a ter paz com Deus. Então a conduta do crente no mundo
né, imitando, sendo filhos que devem imitar o Pai, é sempre levar agora o caráter do reino de Deus neste mundo decaído, neste mundo onde as pessoas estão vivendo em guerras, em todo tipo de lutas e dificuldades, estão distantes de Deus, e os filhos de Deus têm essa responsabilidade agora, como Paulo está explicando aos Efésios. Não devemos mais ter esse pensamento que tínhamos no passado. Somos novas criaturas e temos agora o DNA do Pai em nós e devemos imitar o nosso Pai. Devemos imitá-lo, andar, realizar as obras que o nosso Pai começou a realizar em Jesus e agora em nós, para que os homens sejam alcançados. O segundo tópico, ele também é a continuidade do capítulo 5, porque nós vamos ler o versículo de 3 a 6, a conduta do crente e a realidade do pecado. Ele vai falar dessa questão do pecado que a gente, nos nossos dias também, tem dado muito trabalho para os líderes, para os pastores, para a teologia de hoje. Né? Vamos ler, Vitor, capítulo 5, versículo 3 ao 6. O 3 eu já li, vou ler do 4. Então. Pode ler o 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Veja que no versículo 6, Paulo agora começa a falar que ninguém vos engane. Então, já nos dias de Paulo havia um movimento gnóstico que já trabalhava essa questão da divindade de Jesus, que não foi exatamente desta maneira como ele veio. Então começou a fazer uma relativização da questão do pecado, trabalhava uma divisão do homem, que a parte da natureza humana, que era a parte carnal, não tinha problema algum se o homem vivesse dissolutamente, era até bom para que ele acabasse com o sofrimento da carne para purificar o espírito. Então Paulo nesse versículo 6 fala que ninguém vos engane com palavras de sabedoria, não é isso, Vitor, que ele fala? Ninguém vos engane com palavras vãs, né? Porque por essas coisas vieres de Deus. Palavras vãs, ele está dando entendimento da gnoses, né? De sabedoria dos gnósticos, de uma outra revelação. Então o padrão que Paulo está dizendo é esse, no versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. E Paulo vai tratar a prostituição e a ganância e a avareza juntas, porque tudo isso é idolatria. E aí a gente vai lá também em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, vou pedir para o Vitor ir até lá para a gente ler, porque João vai tratar esse assunto que quase 30 anos depois, a igreja está sendo muito atacada, né? Muitos mestres entram na igreja para falar sobre a maneira de como o cristão deve se conduzir e muita filosofia, e agora João tem que dar uma palavra que vai trazer a revelação plena, verdadeira da pessoa de Jesus e o relacionamento do crente com o pecado. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então ele fala, não ameis ao mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele fala da concupiscência da vida, da soberba dos olhos. Ele fala de toda essa questão da natureza humana. Se alguém tem isso, se alguém vive desta maneira, como Paulo está explicando aqui, não tem parte, não tem herança no reino dos céus. Então hoje nós vivemos, nos nossos dias, aqui na nossa lição, o escritor colocou, ele
fala sobre hedonismo e fala sobre, aqui não está, mas do ateísmo e do evolucionismo. São maneiras de pensar que de algum jeito tira Deus do controle. Para os ateus e aqueles que são do evolucionismo, né, que pensam nessa teoria, Deus não existe. Tudo acontece devido à evolução das espécies. Então, a questão de pecado, de erro, transgressão, isso é relativo. Cada um deve fazer aquilo que acha, que sente, que é melhor. Entra no hedonismo, que quanto se deu prazer, você pode realizar. Então, nós caminhamos para um tempo, mais ainda, que os homens querem riscar Deus ou qualquer coisa que venha colocar algum dogma, alguma proibição, para que a gente venha separar o que é certo e errado. Cada um deve ter a sua verdade. E esse é o grande perigo para os nossos dias, porque o movimento que nós estamos vendo no mundo é de abandono da fé, né? Se os irmãos entrarem aí no portal do Gospel, nessa semana, semana passada, 5 de junho, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que a maior denominação americana, que é a Batista do Sul, ela perdeu 14,5 milhões de membros em 2019. Foi a maior perda de pessoas que professavam a fé cristã em 100 anos. E uma outra pesquisa também foi colocada em que a grande parte da juventude americana não tem interesse algum em Jesus, em perdão de pecados, em Deus, nas Escrituras. Elas não querem saber desse assunto, entrando pelo caminho, talvez, do hedonismo, do ateísmo, do evolucionismo, e que não tem nada a ver com relação à religiosidade e que existe um Deus. Então fica para nós aí essa questão de pesquisarmos e entendermos que o nosso relacionamento é contra do crente com o pecado é verdade. Nós devemos nos basear na Escritura, que o homem no princípio caiu, se afastou de Deus, transgrediu a sua lei, a sua palavra, as suas ordens, e o homem transgredindo, o pecado gerou nele a morte, e agora o homem vivendo esses problemas todos que existem são frutos do tropeço do homem. E quando a Bíblia fala de redenção, fala do homem perfeito, que é Jesus, que veio a este mundo para se entregar por toda a humanidade, trazendo, como o Vitor leu aqui, né, o versículo 2, Vitor, lê o versículo 2 para a gente falar só um pouquinho do que Paulo está comentando aqui sobre o sacrifício. Versículo 2. E andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, esse aroma suave era um sacrifício realizado com manjar, com alimentos que não tinha nada a ver com o pecado, mas era um sacrifício, que, quando fala de agradar, um cheiro suave, um sacrifício perfeito, que Deus se contenta, que Deus se agrada, que não há nada de erro. Então, Jesus é o perfeito, que quando se entrega, ele de alguma maneira sacia a justiça de Deus. É o único que pode satisfazer Deus diante de tanta lama, diante de tanto pecado, diante de tantos erros, diante de tantas mazelas. Quando Cristo se oferece, a justiça de Deus fica satisfeita por aquele que é perfeito, não tem mancha, não tem mácula. Então Paulo está explicando isso. Jesus é o único perfeito que se entrega pelos imperfeitos, para que possamos agora viver como filhos de Deus e produzir esse caráter, essas características morais de Deus aqui nesta terra, onde os homens só pensam em se dar bem, ter vantagem, se odiar, se matar. Né? As nossas histórias estão cheias desses episódios. Tá bom? Agora, seguindo mais à frente, nós entramos no capítulo 5, mas a gente vai fazer dar uma alternada aqui, porque ainda no capítulo 5, versículo 18, ele fala da conduta do crente. No mundo se torna possível, inconfundível com o enchimento do Espírito Santo.
Aqui nós vamos falar sobre isso. A conduta do crente sendo dominado pelo Espírito. Então, no versículo 18, o Vitor vai ler para nós do 18 até o 21, do capítulo 5 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo agora vai explicar que nós devemos ser dominados, ser cheios do Espírito. E aqui nós temos, ao longo do tempo, nós temos, posso dizer, divisões ou pensamentos que, de alguma maneira, lá na frente vão se encontrar, mas que eles abrem uma margem e parece que cada um vai para um lado, mas no final eles se encontram, que são a visão dos carismáticos, no sentido daqueles que têm a doutrina pentecostal, e daqueles que são intitulados tradicionais, né? Na experiência pentecostalista, do Pentecoste, das denominações pentecostais, fala-se da segunda bênção do batismo no Espírito Santo, que veio sobre os discípulos em Atos 2, eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas, e ali começou o ministério da igreja. Quando a gente pensa nessa questão de ser cheio do Espírito, nós temos duas coisas. Nós temos ser cheios do Espírito de maneira do carisma, dos dons, da manifestação do renovo, do encontro, do relacionamento com Deus, da capacitação dos dons, né, do poder que se move em nós sobrenatural. E temos também o domínio do Espírito, ser cheio do Espírito, naquilo que se chama fruto do Espírito, onde o caráter de Deus vai ser manifesto em nós, no amor, paz, gozo, fé, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E essas coisas não se dividem no ser cheio do Espírito, porque elas se completam. Jesus era cheio do Espírito, se compadecendo, estendendo a mão, chorando com os que choram, como chorou por Lázaro, como se compadeceu com a mãe daquele rapaz que saiu da cidade de Naim. Ele viu aquela mulher chorando. Jesus também, ele vai se compadecer vendo a multidão com fome, vai se manifestar falando com a mulher, falando com o publicano. Então, é esse fruto do Espírito, do amor, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, onde sendo ele atacado não revidou, foi levado mudo com ovelha para o matador. São o fruto do Espírito que vai se manifestar na vida do homem perfeito Jesus. E temos agora o ser cheio do Espírito em poder, em ousadia, que vai dizer levanta e anda, que vai dizer ao demônio sai, que vai dizer acalma-te vento, cessa mar, que multiplica o pão dando graças. Então Paulo está dizendo essa questão de ser cheio do Espírito é completo. A gente costuma fazer as nossas divisões teológicas, mas aqui a ideia é essa. Enchei-vos do Espírito, porque Paulo foi a Éfeso pregar o Evangelho com amor, com graça, mas foi cheio do poder de Deus. Ele não fez uma divisão. Ser cheio do poder de Deus é somente o carisma. E ser cheio do Espírito é somente viver, manifestar caráter. Não, são as duas coisas. São duas manifestações que se tornam uma coisa só. E manifesta-se o poder e a graça do Evangelho. Então, ele fala, enchei-vos do Espírito, sejam dominados, sejam escravos. Assim como eles eram escravos do vinho, do bacanal, no culto a Apolo e tantos outros, e terminava naquela orgia que era um grande culto, posso dizer, sejam dominados pelo Espírito, encham-se dele, porque no vinho a contenda, a morte e a contenda com o próprio Deus, porque continuam inimigos de Deus, mas no Espírito vocês se tornam amigos, filhos, cooperadores da família de Deus. Tá? Agora vamos aqui voltar a falar sobre a conduta do crente
no mundo, né? Ele fala da conduta do crente no lar, né? Ele fala assim, a conduta do crente no lar, todos devem saber a sua missão. É o tópico aqui do capítulo 5, versículo 22 a 25, depois o capítulo 6, do 1 ao 4. Então ele vai falar dos deveres do esposo, da esposa, e do comportamento com os filhos. O Vitor vai ler somente 5, 22 a 25. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Continua só para a gente não perder a linha aqui. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, 28. mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Agora lê rapidinho o versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Veja, Paulo vem numa dinâmica, ele fala de ser cheio do Espírito, para que essas coisas se manifestem no lar. Então, quando o crente ele é cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, é aquele que se relaciona com Deus, está sempre meditando na sua palavra, em oração, refletindo a sua própria existência, e ele vai manifestar isso no lar, amando a esposa, dando a ela segurança, a esposa entendendo qual é o seu papel no lar. Ainda na família moderna, que a mulher trabalha, muitas das vezes a mulher tem uma posição mais elevada que o esposo no trabalho, em casa ela entendendo sobre esse assunto, ela vai se submeter ao marido, não porque ela é menor, não porque o homem é superior, mas entendendo a sua submissão, uma missão que está um pouco abaixo, não que seja inferior, mas é uma missão muito importante, que regula todo o lar. E o homem tem a sua missão. É claro que é um tempo que vivemos de muita omissão dos homens, e o movimento feminista também tem influenciado isso. Então nós temos vivido aí uma dificuldade muito grande, até nas raias da igreja, no relacionamento. Mas quando a família se volta para a Escritura, se volta para Deus, o marido vai exercer o seu papel, a esposa vai exercer o seu papel, os filhos vão exercer o seu papel, não vai haver esse problema de criar ira nos filhos, né? E isso acontece muito, tem relatos de conversas de irmãos, né? De filhos que carregam traumas, porque às vezes o pai não era nem pastor, muitas vezes envolvido com a obra de Deus, se doava muito para as coisas da igreja e negligenciava a casa. Então muitos filhos criaram essa dificuldade com relação à igreja, porque dentro de casa o pai era uma coisa, lá fora era outra. Em casa não se importava com a família, não se importava com absolutamente nada com o clima da casa, não dava uma palavra de amor, não se relacionava, mas lá fora abraçava todo mundo. Do lado de fora os filhos dos outros são mais bonitos, e dentro de casa não há uma palavra para os filhos. Então isso gera e vai causando trauma nas pessoas, assim também como na igreja. Na igreja a irmã tal, o irmão tal é assim, mas em casa... Então esse relacionamento, tendo a Escritura, a palavra como base, um relacionamento com Deus, intimidade, e buscando sempre negar-se a si mesmo, nós vamos ser uma família cheia do Espírito, uma família solidificada, fortalecida, e não teremos problemas, grandes problemas. Toda família tem problema, mas não teremos grandes problemas de relacionamento. Podemos dirimir alguns problemas, conversar, porque cada geração é uma geração, a do Vitor é uma geração, a minha é uma outra geração,
as coisas do tempo dele não são do meu tempo, as coisas do tempo dele me assustam muitas vezes, e do meu tempo faz ele dar algumas gargalhadas, porque são coisas patéticas do nosso tempo. Então, são gerações buscando se encaixar para viver uma vida de paz, de graça na presença de Deus. Que os irmãos possam meditar sobre isso. Ame a sua esposa com todas as suas forças, diga tudo o que tem para dizer de melhor para ela, como também a esposa sirva, ajude, ame o seu esposo, e que nós possamos educar os nossos filhos com exemplo, que eles possam ver em nós verdadeiramente discípulos de Jesus. Não discurso, não livros, não teologia sistemática, não. O evangelho é vivido, é exercido, é compartilhado. Por isso ele vai dizer, imitem a Deus. Deus, ele amou, mas ele exerceu, ele entregou. E ele se entregou em Cristo, para que nós pudéssemos ter vida eterna e nos tornarmos filhos de Deus. Tá? Agora, vamos indo para o final da nossa lição, em que Paulo agora vai dar uma guinada e vai dizer todos esses problemas de Éfeso têm um fundamento. Nós não podemos esquecer isso, que o mundo jaz no maligno, ele repousa no maligno. Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo. Nós não podemos negligenciar a existência de Satanás, não podemos negligenciar nada do que ele está realizando, ainda que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, a igreja luta porque já é vencedora, mas ainda há uma batalha cósmica que nós precisamos entender, tá? Então, nosso último tópico da nossa lição é a conduta vitoriosa na batalha, né? Vamos ler aí, Vitor, Efésios 6, do 10 ao 18, e vamos discorrer para nós encerrarmos a nossa aula. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, Paulo, agora no final da sua carta, ele vai fazer o fechamento. No capítulo 2, ele vai falar que nós temos uma luta com a carne, com o mundo e com o diabo. Efésios 2, do ao 3. E agora ele vai falar sobre esse inimigo. O diabo existe, é real, há uma luta cósmica, ele tem o seu exército nas regiões celestiais. E eu vou deixar alguns versículos para os irmãos meditarem aqui. João, capítulo 1 e 2, os irmãos conhecem muito bem a história e sabem de que como ele é capaz, quando Deus permite que ele faça alguma coisa, mexeu com a natureza, destruiu a vida de Jó externa, né, de filhos, bens, tudo, e depois ele mexeu com a vida de Jó física, ele colocou uma enfermidade de maneira que Jó ficou irreconhecível. Externamente ele mexeu com o vento, furacão, talvez, um tornado, e caiu fogo no céu, talvez um relâmpago que fulminou aí todo o rebanho, fulminou lá os empregados. Então nós vemos o grande poder que esse inimigo tem. Daniel também no capítulo 9 e 10 fala desse conflito, dessa luta que o anjo precisou da ajuda de Miguel, o arcanjo, para ultrapassar aquelas barreiras. Jesus foi afrontado, desafiado por ele no deserto e venceu, cheio do Espírito Santo e pela palavra. Veja, ser cheio do Espírito Santo, ainda que debilitado fisicamente, vai ter a palavra dentro de nós, a convicção de quem somos. Jesus ele
Sempre disse, se você é, Jesus sempre soube que era filho de Deus. O diabo quis colocar dúvida se ele era pelas circunstâncias que estava vivendo. Então, nós temos que saber quem nós somos. Somos filhos de Deus. Ainda que estejamos passando por esse problema da epidemia, pelo desemprego, pela violência, por tudo que estamos vivendo, pela recessão que virá após tudo isso. E aí fica, se tu és filho de Deus, aí agora tem essa questão na internet, se os crentes, se os pastores, aquele pessoal que ora, para lá para os hospitais, orar pelas pessoas doentes pelo Covid e tal, nós somos filhos de Deus, sabemos que Deus está no controle de tudo, Ele cura se Ele quiser, se não quiser Ele não cura, Ele tem o poder de levar o homem, de ressuscitar o homem. Nós temos que saber quem nós somos, não precisamos dar respostas do que somos, nós temos que saber quem nós somos. Jesus disse, olha, nem só de conviver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E assim ele venceu o diabo. Em Atos 19, nós vimos que o poder de Satanás foi aquele que incitou Demétrios no capítulo 19 de Atos, lá em Éfeso, depois de um grande avivamento, ele incitou e Paulo foi perseguido e quase que a igreja de Éfeso sofreu um grande baque. Então a gente percebe que mesmo que haja um grande movimento de Deus, almas se rendendo, Deus operando, sempre haverá as pessoas chamam de retaliação, mas sempre haverá um contra-ataque, uma investida para tentar nos parar. Tá? João 10:10, Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ainda que ali seja uma figura do mercenário, podemos tratar também como a figura de Satanás. E João 8:44, quando os judeus falam que são filhos de Abraão, Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que o pai de vocês fez. E ele viu meus dias e entendeu. Vocês têm por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Então, veja, Jesus trata o diabo como um matador de homem. No princípio, ele conduziu o primeiro casal à morte, induziu ao pecado. Então, Jesus trata ele como um homicida, aquele que mata homens. Então, a nossa conduta é ser uma igreja que avança, revestida, capacitada, buscando em Deus as armaduras de Deus, né? Todas essas indumentárias para entrar numa luta capacitado pelo Senhor para ir até o final e conduzir vidas para o reino de Deus. Fica aqui a síntese da nossa aula.